O livro The Doors of Perception, publicado em 1954 por Aldous Huxley, é uma obra ensaística que reflete sobre as experiências do autor com a mescalina, uma substância psicodélica derivada do cacto peyote. A partir dessas experiências, Huxley propõe uma análise da percepção humana e suas limitações, além de explorar o papel dos estados alterados de consciência na busca espiritual, artística e filosófica. A tese central do livro é que as substâncias psicodélicas podem oferecer um vislumbre de uma realidade mais ampla e profunda do que aquela percebida pelos sentidos comuns. Huxley argumenta que nossa percepção do mundo é limitada por filtros criados pelo cérebro para lidar com as demandas da sobrevivência cotidiana, mas essas barreiras podem ser temporariamente dissolvidas por substâncias como a mescalina, permitindo que se veja o mundo como ele realmente é. Principais ideias: percepção como filtro. Huxley sugere que o cérebro humano atua como uma espécie de válvula redutora, filtrando a vasta quantidade de informações que recebemos do universo. Essa filtragem serve para proteger a mente de uma sobrecarga sensorial e permitir que ela funcione de forma prática no mundo cotidiano. Sob o efeito da mescalina, porém, esse filtro é enfraquecido, possibilitando uma experiência mais ampla e direta da realidade. A importância da experiência mística. Huxley relaciona suas experiências psicodélicas a relatos de estados místicos e espirituais encontrados em diversas tradições religiosas. Ele sugere que essas substâncias podem induzir experiências que se assemelham às descritas por místicos, como uma sensação de unidade com o universo e um reconhecimento da beleza transcendental. Arte e percepção. O autor explora a relação entre a arte e a maneira como percebemos o mundo. Ele observa que as obras de arte, como as pinturas de artistas como Van Gogh ou Botticelli, podem ser formas de comunicar vislumbres dessa realidade mais profunda que as pessoas comuns não conseguem acessar em seu estado cotidiano de percepção. A crítica ao materialismo. Huxley critica a visão de mundo excessivamente materialista da sociedade ocidental moderna, que reduz a realidade a fenômenos objetivos mensuráveis e ignora os aspectos espirituais e subjetivos da existência. O título e o simbolismo das portas. O título do livro vem de um verso do poeta inglês William Blake, que escreveu: "Se as portas da percepção fossem purificadas, tudo apareceria ao homem como é, infinito." Para Huxley, as portas da percepção simbolizam os limites que nos impedem de acessar plenamente a realidade infinita. Em resumo, The Doors of Perception defende a ideia de que as experiências psicodélicas, quando usadas com propósito e reflexão, podem expandir nossa compreensão da realidade, da espiritualidade e de nós mesmos. O livro também aborda as implicações filosóficas, artísticas e religiosas dessas experiências, questionando os pressupostos da modernidade e do pensamento racionalista. O contexto da época em que Aldous Huxley escreveu The Doors of Perception, na década de 1950, era marcado por um interesse crescente, mas ainda limitado e incipiente sobre os efeitos de substâncias psicodélicas e outros entorpecentes no cérebro humano, na psicologia e na espiritualidade. A ciência começava a explorar os potenciais usos dessas substâncias, enquanto a sociedade em geral os via com cautela ou preconceito. Eis uma visão mais ampla do cenário da época. Hartach, o estado da pesquisa científica sobre psicodélicos. Na década de 1950, substâncias como a mescalina e o LSD estavam sendo investigadas principalmente nos círculos médicos, psiquiátricos e acadêmicos. Embora o conhecimento sobre os entorpecentes já existisse há muito tempo em contextos culturais e religiosos de povos indígenas, o Ocidente apenas começava a abordá-los de forma sistemática. Psicologia e psiquiatria experimental. A mescalina, derivada do cacto peyote, foi isolada no século XIX, mas seus efeitos começaram a ser estudados cientificamente no início do século XX. Na década de 1950, o psiquiatra alemão Kurt Beringer e outros cientistas exploravam os efeitos da mescalina para entender estados alterados de consciência, esquizofrenia e a percepção humana. Surgimento do LSD. A descoberta do LSD por Albert Hofmann em 1938 e seus efeitos psicoativos acidentais em 1943 marcaram o início de um novo capítulo nas pesquisas psicodélicas. Na década de 1950, o LSD começou a ser usado experimentalmente em terapias psicodélicas, especialmente para tratar alcoolismo e transtornos mentais.
Foco na expansão da mente. Muitos pesquisadores da época consideravam os psicodélicos como ferramentas potenciais para acessar o inconsciente e aprofundar o entendimento sobre a mente humana. Esse pensamento ecoava em parte as ideias de Carl Jung e Sigmund Freud, que haviam popularizado a importância dos aspectos ocultos da psique. O conhecimento cultural e religioso. Embora a ciência ocidental estivesse apenas começando a explorar os psicodélicos, várias culturas indígenas já os utilizavam há séculos ou milênios em contextos espirituais e ritualísticos. Povos indígenas das Américas. Substâncias como o peiote, mescalina, a ayahuasca contendo DMT e os cogumelos psilocibinos eram usados por culturas indígenas da América do Norte, América do Sul e Mesoamérica em cerimônias religiosas e curativas. Esses povos consideravam os entorpecentes como portais para o mundo espiritual. Falta de reconhecimento ocidental. Apesar dessas tradições antigas, o Ocidente frequentemente marginalizava ou rejeitava o conhecimento indígena sobre substâncias psicoativas, tratando-o como superstição ou primitivismo. Social. Contexto social e legal. A sociedade ocidental nos anos 1950 era, em grande parte, conservadora no que dizia respeito ao uso de substâncias psicoativas. Estigmatização dos entorpecentes. As drogas eram associadas principalmente ao uso recreativo e à marginalidade. A cannabis, por exemplo, já havia sido criminalizada nos Estados Unidos desde a década de 1930 e outras substâncias psicoativas estavam começando a ser reguladas com rigor. Desconhecimento geral. O público em geral sabia muito pouco sobre os psicodélicos, e esses compostos eram vistos como exóticos ou perigosos. A percepção era moldada por estereótipos e por uma visão moralista das drogas. Huxley como precursor. O trabalho de Aldous Huxley surgiu então em um momento de transição. Ele ajudou a popularizar as discussões sobre os potenciais benefícios espirituágicos dos psicodélicos em um ambiente ainda dominado pela ignorância e desconfiança. Huxley também foi influenciado pelo movimento espiritual da época, incluindo o interesse pelo misticismo oriental e práticas contemplativas, que estavam começando a ganhar popularidade no Ocidente. Assim, The Doors of Perception foi uma obra pioneira que introduziu uma perspectiva intelectual e filosófica sobre os estados alterados de consciência, preparando o terreno para o movimento psicodélico dos anos 1960. A obra The Doors of Perception, de Aldous Huxley, gerou interpretações variadas no âmbito das correntes psicológicas, especialmente porque foi publicada em um momento em que o campo da psicologia e da psiquiatria estava expandindo suas fronteiras no estudo da mente e da consciência. Dependendo da corrente teórica, a recepção variava entre o interesse, a cautela e o ceticismo. Aqui está um panorama de como diferentes abordagens psicológicas interpretaram ou reagiram ao trabalho de Huxley. Psicologia humanista e transpessoal. Essas correntes foram as mais receptivas à obra de Huxley, pois compartilhavam seu interesse em estados ampliados de consciência e no potencial humano. Psicologia humanista. Representantes dessa abordagem, como Abraham Maslow e Carl Rogers, estavam interessados em experiências de pico e no potencial de realização plena do ser humano. The Doors of Perception foi visto como um relato de experiências que poderiam expandir a compreensão sobre a autorrealização e a transcendência. Psicologia transpessoal. Essa vertente emergente na década de 1960, representada por autores como Stanislav Grof e Ken Wilber, explorava estados de consciência que transcendiam o ego, incluindo experiências místicas e espirituais. Grof, em particular, investigou psicodélicos como ferramentas terapêuticas, inspirando-se em parte nos relatos de Huxley, para argumentar que essas substâncias poderiam acessar níveis mais profundos do inconsciente e produzir curas emocionais e espirituais. Psicanálise. No campo psicanalítico, as reações à obra de Huxley foram mais cautelosas. Freud e a desconfiança em estados alterados. A psicanálise freudiana tradicional via os estados alterados de consciência como potencialmente desorganizadores da psique e preferia explorar o inconsciente por meio de métodos como a livre associação e a análise dos sonhos. Apesar disso, alguns analistas reconheceram que as experiências descritas por Huxley poderiam oferecer insights sobre o funcionamento da mente inconsciente. Jung e a conexão com o misticismo. Carl Jung e seus seguidores, que valorizavam os aspectos espirituais e simbólicos da psique, poderiam ser mais receptivos às ideias de Huxley.
Os relatos de experiências místicas em The Doors of Perception ecoavam as ideias junguianas sobre arquétipos e o inconsciente coletivo. A psicologia comportamental. A psicologia comportamental, que dominava grande parte do campo acadêmico na época, rejeitou amplamente a obra de Huxley. Foco no comportamento observável. Para os behavioristas, como Beth Skinner, a análise da mente em estados alterados não era um objeto de estudo válido, pois era subjetiva e difícil de medir. As experiências relatadas por Huxley seriam vistas como anedóticas e irrelevantes para a compreensão dos processos comportamentais. A psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, que começava a se consolidar na década de 1950, não reagiu imediatamente à obra de Huxley, mas algumas de suas ideias poderiam dialogar com o campo. Percepção como processamento. Huxley argumenta que o cérebro age como uma válvula redutora, que filtra a percepção para permitir uma interação funcional com o mundo. Essa ideia antecipava discussões na psicologia cognitiva sobre a seletividade da atenção e o processamento limitado de informações. Exploração dos estados alterados de consciência. Embora os psicólogos cognitivos da época não estivessem diretamente interessados em estados alterados, o interesse posterior em temas como meditação e neuroplasticidade abriu portas para reconsiderar as experiências descritas por Huxley. Psicoterapia psicodélica. A obra de Huxley também influenciou diretamente o campo emergente da psicoterapia psicodélica. Stanislav Grof e a terapia psicodélica. Huxley inspirou pesquisas como as de Grof, que usou substâncias psicodélicas para explorar traumas e desbloquear estados emocionais reprimidos. Potencial terapêutico. A ideia de que os psicodélicos poderiam dissolver o ego e ampliar a percepção foi explorada como uma ferramenta para tratar condições como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e alcoolismo. Críticas e ceticismo. Apesar das influências positivas em algumas áreas, houve ceticismo e críticas. Subjetividade das experiências. Muitas correntes psicológicas criticavam a falta de rigor científico nas descrições de Huxley e questionavam a universalidade de suas experiências. Elas argumentavam que suas observações não eram generalizáveis para outras pessoas. Risco de romantização. Alguns psicólogos temiam que o livro incentivasse o uso indiscriminado de psicodélicos sem considerar os riscos psicológicos e sociais envolvidos. Conclusão. No geral, The Doors of Perception encontrou ressonância principalmente nas correntes psicológicas interessadas na espiritualidade, na consciência e na transcendência. Embora tenha enfrentado resistência de abordagens mais conservadoras, sua influência foi significativa no campo da psicologia humanista, transpessoal e psicoterapia psicodélica, ajudando a moldar discussões futuras sobre a mente e a percepção. A publicação de The Doors of Perception em 1954 provocou reações mistas, tanto de admiração quanto de críticas, vindas de intelectuais, cientistas e figuras religiosas. Aldous Huxley já era amplamente reconhecido por sua produção literária e filosófica, o que deu peso à sua abordagem. Mas a natureza controversa do tema, o uso de psicodélicos para explorar a consciência, gerou tanto entusiasmo quanto ceticismo. Recepção positiva, Huxley recebeu elogios de intelectuais e artistas que estavam abertos a explorações de estados alterados de consciência e interessados em expandir os limites da percepção humana. Intelectuais e artistas. Muitos viram o livro como uma defesa eloquente da liberdade cognitiva e uma obra que ligava experiências psicodélicas a tradições espirituais e artísticas. Autores como Allen Ginsberg e Timothy Leary, figuras centrais no movimento contracultural dos anos 1960, foram profundamente influenciados por Huxley e suas reflexões sobre psicodélicos. Cientistas abertos à pesquisa psicodélica. Alguns pesquisadores da época, como Humphrey Osmond, que administrou a mescalina a Huxley, consideraram The Doors of Perception uma importante contribuição para desmistificar os psicodélicos e abrir espaço para pesquisas científicas mais sérias sobre o tema. Filósofos espiritualistas. Filósofos e estudiosos interessados no misticismo, como Alan Watts, enxergaram no livro uma ponte entre as tradições espirituais orientais e as investigações ocidentais da mente, elogiando a capacidade de Huxley de traduzir experiências subjetivas em conceitos compreensíveis. Críticas às teses de Huxley.
Por outro lado, o livro foi amplamente criticado por várias razões, desde a metodologia de Huxley até as implicações filosóficas de suas ideias. Subjetividade e falta de rigor científico. Muitos críticos destacaram que o relato de Huxley era essencialmente anedótico e subjetivo, sem o rigor de uma investigação científica. Sua experiência com a mescalina foi apresentada como uma janela para a realidade última, mas para muitos cientistas isso não passava de uma interpretação pessoal e não generalizável. Redução simplista da percepção humana. Alguns psicólogos e filósofos argumentaram que a ideia de Huxley de que o cérebro funciona como uma válvula redutora era uma simplificação excessiva. Embora interessante, essa metáfora não explicava de forma satisfatória os processos neurológicos e psicológicos complexos envolvidos na percepção. Romantização dos psicodélicos. Uma crítica recorrente era que Huxley poderia estar romantizando os efeitos das substâncias psicodélicas, ignorando os riscos potenciais, como a possibilidade de dependência, efeitos colaterais psicológicos, como episódios psicóticos, ou o uso irresponsável dessas drogas fora de contextos controlados. Ignorância sobre outros estados de consciência. Algumas correntes espirituais e religiosas apontaram que a ênfase de Huxley nos psicodélicos como caminho para estados místicos era limitada. Eles argumentaram que práticas como meditação, oração e jejum já permitiam acesso a estados semelhantes, sem necessidade de substâncias externas. Visão idealizada do misticismo. Embora Huxley fizesse conexões entre experiências psicodélicas e tradições místicas, críticos questionaram se essas conexões eram legítimas. Algumas tradições religiosas, como o cristianismo tradicional, consideravam problemático o uso de drogas para alcançar estados espirituais, acusando Huxley de banalizar a espiritualidade. Implicações éticas e culturais. Alguns críticos sugeriram que a visão de Huxley de dissolver o filtro da percepção poderia ser perigosa em contextos sociais mais amplos. Eles temiam que a popularização do uso de psicodélicos pudesse gerar impactos negativos em indivíduos vulneráveis ou ser explorada de maneira irresponsável. Críticas religiosas. De círculos religiosos, especialmente cristãos, Huxley recebeu críticas por promover o uso de substâncias como um caminho para a transcendência. Muitos líderes religiosos argumentaram que a espiritualidade autêntica deveria ser fruto de disciplina, devoção e esforço pessoal, e não de uma substância química. Reação posterior. Com o tempo, Doors of Perception tornou-se um texto seminal, especialmente no contexto do movimento psicodélico dos anos 1960 e 1970, mas as críticas iniciais ao seu rigor científico e as implicações de suas ideias continuam relevantes. Hoje, o livro é frequentemente lido como uma obra filosófica e literária, mais do que como uma contribuição científica. Huxley é reconhecido como um precursor na discussão sobre os psicodélicos, mas suas afirmações são tratadas com cautela em contextos acadêmicos e clínicos. Em resumo, enquanto Huxley foi elogiado por sua visão ousada e poética sobre a mente e a percepção, ele também foi criticado por sua falta de rigor científico, pela idealização dos psicodélicos e pelas implicações éticas e culturais de suas ideias. Essas reações variadas refletem tanto o fascínio quanto a controvérsia que o tema provocou na época e ainda provoca atualmente. A tese de Aldous Huxley em The Doors of Perception, de que a consciência humana é limitada por uma válvula redutora cerebral e que os psicodélicos permitem o acesso a níveis mais amplos de percepção, gerou reações diversas nas correntes filosóficas mais relevantes do século XX. As interpretações variaram dependendo do foco de cada escola filosófica, como fenomenologia, existencialismo, positivismo lógico, filosofia analítica e filosofia da mente. Fenomenologia. A fenomenologia, liderada por Edmund Husserl e desenvolvida por filósofos como Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty, esteve entre as correntes que poderiam dialogar com as ideias de Huxley, ainda que com ressalvas. A experiência como ponto central. A fenomenologia dá ênfase à experiência vivida. Erlebnis como fundamento para compreender a consciência e a realidade. Nesse sentido, a exploração de Huxley sobre estados alterados de percepção foi vista como uma contribuição interessante para expandir a compreensão dos modos como a consciência se relaciona com o mundo. Critérios de validação da experiência.
Apesar do interesse pela subjetividade, filósofos fenomenológicos questionariam se os estados induzidos por psicodélicos são tão legítimos quanto as experiências cotidianas no estudo da estrutura da consciência. Heidegger, por exemplo, via autenticidade como algo enraizado na existência concreta, e estados alterados poderiam ser considerados desvios dessa autenticidade. Merleau-Ponty e a percepção. A tese de Huxley poderia dialogar com o pensamento de Merleau-Ponty, que via a percepção como mediada pelo corpo. O uso de psicodélicos, ao modificar os sentidos corporais, poderia ser interpretado como uma forma de romper com a percepção habitual. No entanto, Merleau-Ponty questionaria se essa percepção ampliada tem valor filosófico universal ou se é apenas uma experiência particular. Existencialismo. Os existencialistas como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus abordaram a consciência de forma crítica, enfatizando a liberdade, a responsabilidade e o engajamento no mundo. A consciência como projeto. Para Sartre, a consciência é um para si que se projeta no mundo e dá significado às coisas. A tese de Huxley, que sugere que os psicodélicos dissolvem o ego e ampliam a percepção, poderia ser interpretada como uma ameaça à liberdade existencial, pois poderia levar à passividade ou à alienação. O risco de fuga da responsabilidade. Sartre e Beauvoir poderiam criticar o uso de substâncias como uma tentativa de escapar da angústia existencial, desviando-se da responsabilidade de confrontar a liberdade e o absurdo da vida. Essa crítica ecoa a preocupação existencialista com a autenticidade. Diálogo com Camus. Embora Camus fosse cético em relação às soluções místicas, ele poderia ver na tese de Huxley uma tentativa de confrontar o absurdo ao explorar formas alternativas de experimentar a realidade. No entanto, Camus provavelmente rejeitaria os psicodélicos como um meio para lidar com o absurdo, preferindo soluções mais concretas e engajadas. Positivismo lógico e filosofia analítica. As correntes do positivismo lógico, lideradas por membros do Círculo de Viena como Rudolf Carnap, e a filosofia analítica com figuras como Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell, ofereceriam críticas contundentes às teses de Huxley. O problema da verificabilidade. O positivismo lógico enfatizava a verificabilidade empírica como critério de significado. Os relatos subjetivos de Huxley sobre estados alterados seriam vistos como não verificáveis e, portanto, sem valor científico ou filosófico rigoroso. A linguagem e a inefabilidade. Wittgenstein, em sua obra tardia, argumentou que os limites de nossa linguagem são os limites de nosso mundo. Ele poderia interpretar as experiências relatadas por Huxley como algo inefável e fora do domínio do discurso significativo. As tentativas de descrever estados alterados poderiam ser vistas como confusas ou mesmo impossíveis de comunicar. Ceticismo sobre realidade ampliada. A ideia de Huxley de que os psicodélicos revelam uma realidade ampliada seria questionada por filósofos analíticos que poderiam argumentar que a percepção alterada é simplesmente um fenômeno neuroquímico, sem implicações metafísicas ou ontológicas. Filosofia da mente. A filosofia da mente, particularmente nas discussões sobre consciência e neurociência, poderia abordar a tese de Huxley com mais interesse e ceticismo técnico. Funcionalismo e estados alterados. Os funcionalistas, como Hilary Putnam, analisariam os estados de consciência induzidos por psicodélicos como variações funcionais da mente. A tese de Huxley sobre a válvula redutora seria vista como uma metáfora, mas não como uma explicação científica do funcionamento cerebral. Materialismo reducionista. Filósofos materialistas, como Gilbert Ryle, rejeitariam as implicações metafísicas da tese de Huxley, argumentando que as experiências psicodélicas podem ser completamente explicadas por mudanças químicas no cérebro, sem a necessidade de postular uma realidade ampliada. Interesse contemporâneo. Com os avanços da neurociência, filósofos da mente modernos têm se interessado mais por estados alterados de consciência, incluindo os induzidos por psicodélicos. Nesse contexto, a tese de Huxley é reinterpretada como uma provocação para compreender melhor a relação entre mente, percepção e química cerebral. Conclusão. No século XX, a tese de Huxley sobre consciência foi recebida com reações mistas. Correntes como a fenomenologia e a filosofia da mente estavam mais abertas a explorar as implicações de sua proposta, enquanto o existencialismo, o positivismo lógico e a filosofia analítica ofereceram críticas à subjetividade, ao misticismo e à falta de rigor científico.
Ainda assim, a obra de Huxley desafiou muitos pressupostos filosóficos e continua a gerar debates sobre a natureza da consciência e as fronteiras da experiência humana. Sim, The Doors of Perception teve um impacto significativo nos movimentos contraculturais da década de 1960, especialmente os que pregavam uma revolução libertária durante o auge da contracultura em 1967, muitas vezes chamado de Summer of Love. A obra de Aldous Huxley ajudou a moldar a percepção dos psicodélicos como ferramentas de transformação pessoal, espiritual e social, influenciando tanto a filosofia quanto as práticas desses movimentos. Psicodélicos como instrumentos de libertação. A tese central de Huxley, de que os psicodélicos como a mescalina poderiam expandir a mente, dissolver o ego e revelar novas formas de percepção e conexão com o mundo, foi amplamente adotada pelos líderes e seguidores da contracultura. Os psicodélicos passaram a ser vistos como um meio para libertar a mente de condicionamentos sociais. Os movimentos contraculturais buscavam romper com o conformismo da sociedade ocidental pós-Segunda Guerra Mundial, marcada pelo consumismo, militarismo e valores tradicionais. A experiência psicodélica era interpretada como uma forma de transcender essas imposições culturais e explorar a liberdade interior. Reconectar-se com o espiritual e o místico. A ideia de Huxley de que os psicodélicos poderiam abrir as portas da percepção para realidades místicas ressoou fortemente em uma geração que estava redescobrindo filosofias orientais, práticas de meditação e espiritualidades alternativas. Isso alimentou o interesse por movimentos espirituais como o budismo, o hinduísmo e a busca por gurus. Fomentar a criatividade e a arte. Huxley ligava os estados alterados de percepção à inspiração artística, e isso teve um grande impacto na produção cultural da época. Músicos, artistas e escritores da contracultura frequentemente experimentaram com psicodélicos para buscar novas formas de expressão. Grupos como os Beatles, Jefferson Airplane e Pink Floyd, além de escritores da geração Beat, ecoaram essas influências. Influência em líderes da contracultura. A obra de Huxley também influenciou diretamente algumas das figuras mais importantes da contracultura psicodélica dos anos 1960. Timothy Leary. O psicólogo e guru psicodélico Timothy Leary considerava Huxley uma inspiração fundamental. Leary tomou como ponto de partida as ideias de The Doors of Perception para desenvolver sua filosofia sobre o uso de psicodélicos como catalisadores de transformação individual e social, sintetizada no slogan Turn On, Tune In, Drop Out. Ligue-se, sintonize-se, abandone-se. Allen Ginsberg e os Beats. Poetas e escritores da geração Beat, como Allen Ginsberg e Jack Kerouac, foram profundamente influenciados pela perspectiva de Huxley sobre os psicodélicos. Eles ajudaram a difundir a ideia de que essas substâncias poderiam ser usadas para explorar novas dimensões da experiência humana. Ken Kesey e os Merry Pranksters. Ken Kesey, autor de Um Estranho no Ninho, e seu grupo Merry Pranksters, organizaram os Acid Tests na Califórnia, eventos em que pessoas tomavam LSD enquanto participavam de experiências artísticas e musicais. A visão de Huxley sobre o potencial transformador das drogas foi uma inspiração para esse movimento. A contracultura e a revolução libertária, o Summer of Love, de 1967, e outros momentos marcantes da contracultura foram influenciados pelas ideias de liberdade de pensamento e autotransformação que Huxley ajudou a popularizar. Algumas conexões diretas incluem rejeição ao autoritarismo. Huxley, em obras como Admirável Mundo Novo, já havia criticado o controle social por meio da manipulação e do conformismo. Essa crítica ressoou nos movimentos libertários, que viam o uso de psicodélicos como uma forma de resistir a sistemas opressivos e buscar uma consciência mais livre. Valorização da comunhão e da coletividade. Huxley sugeria que os estados alterados poderiam promover uma sensação de unidade com o universo. Essa ideia foi incorporada pelos movimentos hippies, que pregavam o amor universal, a paz e a harmonia comunitária. Inspiração para utopias experimentais dos anos 1960, como as comunas hippies, foram parcialmente inspiradas por visões de mundo transformadoras, semelhantes às que Huxley descreveu como possíveis através dos psicodélicos. Críticas e desafios à influência de Huxley. Apesar de sua influência, as ideias de Huxley também enfrentaram críticas dentro da contracultura. Uso recreativo versus espiritual.
Huxley defendia um uso controlado e espiritual dos psicodélicos, enquanto boa parte da contracultura os adotou de forma recreativa, o que levou a excessos e a uso irresponsável em muitos casos. Comercialização e banalização. O movimento psicodélico acabou sendo cooptado em alguns contextos, perdendo o foco em sua dimensão filosófica e espiritual e sendo associado mais ao hedonismo do que à transformação profunda. Resistência política e repressão. A popularização dos psicodélicos resultou em uma reação conservadora, com governos como o dos Estados Unidos classificando essas substâncias como ilegais e reprimindo movimentos associados a elas. Isso dificultou o avanço das ideias mais utópicas sugeridas por Huxley. Conclusão. A obra de Aldous Huxley foi um dos pilares intelectuais e filosóficos que moldaram a Revolução Libertária dos anos de 1967, influenciando líderes, práticas e ideais da contracultura psicodélica. The Doors of Perception forneceu uma base teórica e espiritual para a exploração dos psicodélicos como ferramentas de libertação pessoal e social, ajudando a alimentar os ideais de liberdade e transformação que caracterizaram o período. No entanto, a maneira como essas ideias foram implementadas nem sempre refletiu a profundidade e o cuidado que Huxley propôs, levando tanto a avanços culturais quanto a desafios e controvérsias. A obra The Doors of Perception, de Aldous Huxley, continua a ser objeto de reflexão no campo das ciências neurológicas contemporâneas, especialmente no contexto do crescente interesse científico pelos psicodélicos. As recentes pesquisas em neurociência realizadas com tecnologias avançadas como a ressonância magnética funcional, fMRI, e a magnetoencefalografia, MED, têm revisitado e reinterpretado algumas das principais ideias de Huxley, avaliando suas hipóteses sob uma perspectiva científica mais rigorosa. A válvula redutora da mente Huxley propôs que o cérebro funciona como uma válvula redutora, limitando a percepção da consciência para filtrar o excesso de estímulos externos e internos. Essa ideia, que ele baseou em parte nos escritos do filósofo Henry Bergson e do psicólogo William James, foi amplamente vista como especulativa na época. No entanto, as neurociências modernas têm fornecido evidências que, em certa medida, corroboram essa metáfora. Redes de modo padrão, DMN. Pesquisas mostram que os psicodélicos, como LSD, psilocibina e DMT, reduzem a atividade da Default Mode Network, rede de modo padrão, uma região cerebral associada à autorreferência, ao ego e à organização de informações. Essa redução parece estar correlacionada com a dissolução do ego e o aumento de sensações de interconexão, algo que Huxley descreveu como uma expansão de percepção. Desregulação e maior conectividade cerebral. Estudos indicam que, sob a influência de psicodélicos, o cérebro exibe padrões de conectividade neural mais amplos e interligados, permitindo que regiões normalmente desconectadas interajam. Isso pode ser interpretado como uma redução dos filtros habituais de percepção, algo que Huxley sugeriu como resultado da abertura da válvula redutora. Experiências místicas e estados de consciência. Huxley argumentava que os psicodélicos poderiam induzir experiências místicas ou espirituais, conectando as pessoas a um senso de transcendência e realidade ampliada. As neurociências atuais têm investigado essas experiências em termos de atividade cerebral. Ativação de estados alterados. Pesquisas demonstram que os psicodélicos podem alterar a atividade em regiões como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, áreas associadas à emoção, ao processamento sensorial e à percepção de significado. Essas alterações ajudam a explicar as sensações de unidade e transcendência descritas por Huxley. Escalas místicas. Instrumentos científicos, como a Mystical Experience Questionnaire, foram desenvolvidos para avaliar empiricamente as experiências místicas relatadas sob a influência de psicodélicos. Esses estudos têm encontrado uma forte correlação entre a intensidade dessas experiências e seus benefícios terapêuticos, como a redução de sintomas de depressão e ansiedade. Desativação do ego. A ideia de dissolução do ego, central em The Doors of Perception, foi corroborada por estudos que associam a redução da atividade da rede de modo padrão às sensações de perda de autoconsciência e fusão com o ambiente. Psicodélicos e saúde mental. Huxley via os psicodélicos como ferramentas para explorar a mente e alcançar insights profundos. Hoje, os psicodélicos estão sendo estudados como potenciais tratamentos para diversas condições psiquiátricas, incluindo
Depressão resistente ao tratamento. A psilocibina tem demonstrado eficácia em casos de depressão grave, promovendo estados de reflexão profunda e novas perspectivas emocionais, alinhando-se à ideia de Huxley de que os psicodélicos podem oferecer insights significativos. Ansiedade existencial e câncer terminal. Pacientes enfrentando doenças terminais relatam uma redução do medo da morte após experiências psicodélicas, que frequentemente incluem elementos místicos e uma sensação de conexão com algo maior, algo que Huxley sugeriu como um benefício potencial dos estados alterados de consciência. Transtornos de ansiedade e TEPT. A MDMA, embora não seja exatamente um psicodélico no sentido clássico, também está sendo estudada por sua capacidade de facilitar a reprocessamento emocional em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Isso reflete o potencial dos psicodélicos de reajustar padrões mentais limitantes, críticas científicas e limites. Embora algumas ideias de Huxley estejam sendo validadas ou reinterpretadas, outras enfrentam ceticismo ou são vistas como simplificações. A metáfora da válvula é considerada limitada. Apesar de intuitiva, a ideia de uma válvula que filtra a consciência é mais metafórica do que cientificamente precisa. Neurocientistas preferem descrever o cérebro como um sistema de processamento adaptativo, onde o equilíbrio entre ordem e desordem, homeostase, é fundamental. Experiências subjetivas versus explicações objetivas. Embora os relatos de Huxley sejam valiosos, eles não são generalizáveis. A neurociência atual busca criar modelos que expliquem como diferentes substâncias alteram o cérebro e como essas alterações se relacionam com a experiência subjetiva. Efeitos terapêuticos dependem do contexto. Estudos mostram que os benefícios dos psicodélicos dependem fortemente do set, estado mental do indivíduo, e setting, contexto no qual a substância é utilizada. Isso contrasta com a ideia de Huxley de que o simples uso das substâncias é suficiente para alcançar experiências transformadoras. Conclusão. As neurociências contemporâneas têm reinterpretado as ideias de Huxley em The Doors of Perception, com base em evidências empíricas e modelos científicos mais precisos. Sua metáfora da válvula redutora encontra ecos na compreensão da rede de modo padrão e na maior conectividade neural observada sob a influência de psicodélicos. Além disso, a ênfase de Huxley nos potenciais espirituais e terapêuticos dessas substâncias se alinha com descobertas recentes sobre seu uso no tratamento de condições psiquiátricas. Contudo, as limitações e simplificações de sua abordagem continuam sendo objeto de análise crítica, reforçando a necessidade de equilibrar intuições filosóficas com rigor científico.